Oi, pessoal! Nós estamos aqui hoje para gravar um podcast com um cara que vocês nem imaginam. Vai falar muita coisa boa para vocês. O nosso podcast ainda não tem nome, mas a gente vai fazer um concurso aqui interno, vou até te contar em primeira mão. E vai ter brinde para a pessoa que sugeriu o nome mais legal, o nome vencedor. Então a gente está iniciando aí. Hoje a gente gravou o primeiro podcast, agora é o segundo podcast que a gente está gravando. Então você está estreando Coisa boa. esse quadro aqui da Faculdade FAMP. Nós estamos recebendo hoje aqui Dr. Dani Salles. Dr. Dani Salles é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, filósofo pela PUC Goiás, ele é mestre em Ciências Criminais pela Faculdade de Direito de Lisboa, criador do curso Tribunal do Júri O Tribuno, autor dos livros Persuasão na Tribuna e Júri, Tribuno, Júri, O Tribuno e Júri, O Jurado. Além disso, ele é aluno extraordinário do programa de doutorado em psicologia da PUC, pesquisador sobre o sistema de tomada de decisão dos jurados, atenta às ciências da análise comportamental, psicologia moral e linguagem, é pesquisador visitante pelo Instituto Max Planck, é assim mesmo que fala? Freiburg, na Alemanha. Da Alemanha, certificado pelo FM Group. FM Group International, especialista em ciência da leitura da face humana e decodificação das emoções e professor de pós-graduação do curso de Direito da PUC Goiás. Isso tudo? Isso tudo. Seja bem-vindo, doutor Dani. Obrigado, professora Gabriela. Fico feliz e honrado com o convite, tá? E ter o privilégio de participar desse diálogo com os alunos. O prazer é nosso de receber o senhor aqui. Doutor Dani está aqui hoje porque ele vai palestrar na nossa 6ª Semana Jurídica do curso de Direito. E para começar, doutor, conta para a gente como é que foi a escolha pelo direito. E você acha que isso era uma vocação, uma vontade, algo que Eu sou de surgiu um, da eu necessidade? sou de uma geração em que o mundo não era tão plural, né? Em regra, nós tínhamos três grandes carreiras. Ou as pessoas tinham uma afinidade muito grande com matemática e viravam engenheiros, né? Construíam. Ou as pessoas faziam medicina quando tinha ali facilidade com química, biologia, era o sonho. E aqueles ou indecisos ou aqueles que gostavam das ciências humanas acabavam tendo uma proximidade, um fascínio com o direito. Essas eram as três grandes carreiras, como o mundo mudou, né, nos últimos 20 anos. Mas o meu pai é advogado, né, então assim, eu acredito que por influência paterna e por ser um universo que eu sempre acompanhei de perto, o direito para mim fazia todo sentido. E também o meu irmão, enquanto eu ainda não tinha entrado na faculdade, ele entrou na faculdade com 16, 17 anos, formou com 21, 22, e já com 22 anos ele era policial federal, ou seja, já tinha estabilidade econômica através de um concurso. Então, como eu sou de família muito humilde, me pareceu ser um caminho que era crível e para poder alcançar a estabilidade, né? Então foram essas as razões proemiais. Que te fizeram escolher. E o senhor se formou onde? Formei na PUC, na minha época você Em podia, Goiânia mesmo. você podia, por exemplo, eram 5 anos, mas se você pegasse matéria de manhã à noite, hoje acho que não pode mais, mas você podia formar em 4 anos. Então eu entrei em 1996, saiu em 2000, com menos de um ano de formado, eu já era promotor de justiça. Na época não existia a ideia que Não a gente existia precisaria não, a demonstrar quarentena os não, aos 3 anos, 3 anos de não. atividade jurídica, não tinha isso. Não, e E eu acho desde o eles super início da importantes. faculdade, você Não, já queria ser é, promotor? eu tenho vergonha de contar, mas para você ter noção, meu pai foi um soldado, né? Hoje, depois ele virou advogado. Minha mãe era uma servidora da Universidade Federal, né? Uma professora. Então, assim, sou de família muito simples. Sinceramente, durante a faculdade eu cheguei a pensar que cargos de carreira de Estado, como juiz, promotor, que eles eram de certa forma hereditários, sabe? Que eu via que Não era para o você? vô era juiz e o pai do menino era juiz, ou seja, né? Eu achava que eles eram de uma linhagem de juízes, né? Então eu não cria assim eu não tinha crença de que o concurso selecionaria aquele que se esforçasse mais. Eu achava que tinha uma sorte de QI, mas aí a faculdade vai te revelando, né, que o critério não era aquele e que o concurso público tem uma pseudo-isonomia e na verdade, pra você ter noção, eu não participei de nada. Eu pedi para minha mãe na época, olha, não paga a colação de grau, não paga a festa, não paga a viagem para Caldas Novas, que o pessoal ia, tudo ficava R$ 2.000. Mas me matricula em 10 concursos, né? E eu passei nos 10 concursos que eu fiz, em 9 eu passei em primeiro lugar.
Então, Olha no só. estado do Tocantins, antes de eu colar grau, eu já era procurador do município de Anápolis. Antes de março, né? E quando deu já julho, eu já estava ingressando no Ministério Público Tocantins, num concurso que teve 4.000 pessoas, né? Ou seja, né? Então, assim, a identificação com o Ministério Público foi tão grande que quando eu cheguei no Tocantins, eu só admitia voltar para Goiânia em uma forma, como promotor de justiça. Para você ter noção, depois de um mês que eu estava lá, eu fui para uma cidade chamada Tocantinópolis, divisa Tocantins com Maranhão, uma cidade que na época 25 mil habitantes, eu morava numa casa que a frente era de chão batido. Para mim um sonho, eu estava independente economicamente, exercendo uma carreira de Estado, orgulho de ser promotor, muito jovem. Me ligam de Goiânia, eu não sei se você sabe o que é o cargo de procurador da Assembleia Legislativa. Hoje nenhum procurador da Assembleia ganha menos de 70, 80 mil. Todos eles estão nos maiores escritórios de Goiânia, dado o network que eles participam, né? Sim. Estão ali com deputados, com as pessoas que participam dos E ciclos de diferente poder. do Ministério Público, o procurador ele pode ter uma advocacia privada, né? Só trabalha 4 horas, que é a carga horária do advogado, e eles ainda podem ter um escritório. Na época tinha 2 vagas, acho que também 2, 3 mil candidatos. Eu passei na Assembleia. Foi. Aí Seu o sonho chefe da era Assembleia viver. me ligou, falou: olha, Nani, quer voltar para Goiânia, cara? Tô te ligando, você voltou para Goiânia. Esse ano você virou promotor aí, faz um mês. Cara, as coisas estão acontecendo rápido demais pra você. Eu falei: sou. Você quer voltar? Eu falei: sim, não. Eu falei: peraí, deixa eu te contar uma coisa. Eu tô te ligando, você vai fazer parte do meu escritório. Você vai trabalhar comigo. Você vai entrar como associado, sócio. Você sabe quanto ganha um procurador da Assembleia? Aí foi me falar quanto que ganha para ficar numa extraordinária. Então, você vai ganhar o dobro do que você ganha aí. Mas eu acredito que eu tive uma sorte de apaixonamento tão grande que eu falei para ele: olha, eu vou te responder. Ele falou assim: agora. Ele falou: não, mas você vai responder o quê? Eu não vou. Ele falou: você mora no Tocantins, divisa com Maranhão. Você falou para mim que sua casa é na frente de no chão batido. Não tem asfalto. E você vai ficar aí por quê? Eu falei: porque eu vou retornar para Goiás como promotor. E ele falou: eu não vou aceitar a sua resposta. Quantos anos você tem? Eu falei: tem 24 anos. Ele falou: você vai falar com seu pai antes. Você vai falar com seu pai antes de falar comigo. Ele me achou um menino. Só que há uma diferença entre os meninos e os idealistas. Demorou 4 anos, 3 meses, 20 dias e 4 horas para abrir um concurso para promotor em Goiás de novo. E você sabe que é uma sorte. Passar 2 vezes é uma sorte. É um raio, tem que cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu fiz o concurso, passei e voltei para Goiás. 4 anos depois, né? Então hoje, olhando para trás, eu acredito que não foi coincidência, que a vida é uma providência. Eu não sei quanto eu teria juntado de dinheiro se eu tivesse sido um procurador da Assembleia. Talvez realmente eu estaria abastado nisso que você chama desse acúmulo de moeda, de coisas, né? Mas eu não vou passar uma vida juntando coisas. Eu não vou passar uma vida juntando moedas. E vou te contar uma coisa. Eu te contei aqui um pouco antes. Eu recebi 11, 12 direct aqui agora nos últimos 30 minutos pedindo para poder assistir minha palestra, que sabe que eu tô em Mineiros, quer ver eu conversar. As pessoas param. Eu tenho 300 mil seguidores na rede social, as pessoas me admiram, né? Ou seja, eu vivo a plenitude. Eu vivo algo tão bonito como promotor de justiça que eu não quero nem parar para pensar quanto que eu teria ganho em dinheiro se eu tivesse escolhido carreira outra. E eu acho que falta isso para os meninos hoje, sabe? Essa sorte de pertença. Eles estão tão obcecados em saber quanto ganha um dono de cartório, quanto ganha um auditor fiscal do Tesouro Nacional, quanto ganha um advogado júnior nos grandes escritórios em São Paulo, que eles perderam, sabe? Eu acho que a internet trouxe isso, essa sorte de cobiça, esse desejo obsidente para que você possa ter, não sei se você sabe, mas aquelas endorfinas, dopaminas que uma rede social te entrega, de te entregar imagens preferenciais, na verdade, no final de tudo, ela só quer te incluir numa cadeia de consumo. Então ela te faz cobiçar o carro do Gustavo Lima, o avião do Wesley Safadão, a viagem da Anitta, e você tá sempre insatisfeito, sabe? E me parece que não faz sentido, sabe? Porque e olha que eu já sou um homem maduro, vou chegar daqui uns dias nos meus 50 anos, e olha que dádiva, né? Eu poder virar para você agora e te falar que eu não passei 50 anos juntando moedas e que eu não passarei os próximos 30, 40, 50 o fazendo também, né? Que eu promovo justiça, que eu sou curador da vida. Sabe, os meninos, tem dia que eu acordo e tem 7 lugares onde estão apresentando, trabalham na escola ou fazendo TCC com meus livros.
Tem dia que eu acordo que tem 10 advogados criminalistas ou promotores do júri entrando e falando como o Dani Salles, citando um trecho do livro, copiando um jeito do Dani falar Quanto vale isso, professor Gabriela? Quanto vale isso? Eu fico arrepiado, não é de frescura, mas é porque é algo que faz muito sentido pra mim, sabe? Será que a molecada vai continuar deixando a vida ser vivida? Será que eles não vão tomar posse, se apropriar de uma vida top? Pra você ter noção. A minha empresa tem um Andrezão, que é um funcionário caro, né? Motorista profissional. Eu tenho mídia social, eu tenho um pessoal do TI, eu tenho administradora. Daqui 15 dias me procuram na rede social. É como se eu tivesse morrido. Dani, por que eu não vou te achar? Sei lá que você pode vender as palestras, os cursos. Sei lá que você vende os livros. Quando eu saio da rede social, a venda do meu livro vai quase a zero. Zero. Você acredita nisso? Você precisa estar sendo visto. Sim. Pra vender. Pra ser festejado. Dani, e o que você vai fazer daqui 10 dias? Faz 4 anos seguidos que eu saio 100 dias por ano da rede social. Só que, professor, eu vou te contar uma coisa. Durante esses 100 dias, eu faço 3 viagens sem levar dispositivo eletrônico com a minha filha. Nós vamos pra uma península. Nós vamos pra uma mata. Eu leio 10 livros em 100 dias. Eu perco aproximadamente... Hoje eu já acabei de fazer a matrícula no Ismael Marmota, que é uma referência mundial no MMA. Eu tô lá, vou fazer um Muay Thai, vou fazer um Jiu-Jitsu, é pra perder peso. Eu vou perder 15 quilos. Então, talvez eu esteja gozando da minha aposentadoria de forma antecipada. E é isso que é viver. Sabe, eu não sei se você conhece Sêneca na obra sobre a brevidade da vida, mas você poderia virar agora e falar assim, como a Gabriela viveu muito. A Gabriela viveu 70 anos. E Sêneca diria o seguinte, não, mas o tempo de vida não é o tempo que nós permanecemos aqui na Terra. É o tempo em que nós significamos a nossa existência aqui na Terra. Então, se a professora Gabriela, durante esses 70 anos, foi mal amada, não amou, não foi amada, sabe, não exercitou as suas funcionalidades existenciais, quis ser mãe, não foi, sabe, quis ser professora, não conseguiu ser, acabou aceitando o primeiro emprego para poder pagar as contas, sabe, e vegetar, viver essa vida mecânica. A vida que... Sêneca diria que você viveu pouco. Mas há pessoas que morrem aos 15 anos, sabe? Você pega um Raul Seixas, um Ayrton Senna, e o cara viveu tudo. Então, assim, nós estamos... Os gregos tinham 2 palavras para... Eu vou acabar não deixando você tocar seu podcast, né? Porque os gregos tinham 2 palavras para isso, professora. Eles falavam sobre Cronos e Kairos. E o Cronos é esse tempo que a senhora tem como cronológico, esse contado por um relógio, tá? Como se um dia tivesse 24 horas. Eu posso dizer para a senhora, quanto que eu cobrei da faculdade para estar aqui? Nada. Você sabe por quê ou não? É porque eu quero muito estar aqui. Eu me vivifico, a minha existência, sabe? É como se eu fosse uma ave como voa, um peixe quando nada, sabe? Como se eu fosse uma semente que é depositada num solo fértil e ela irrompe em busca da luz solar, sabe? No seu momento de germinação. E isso é muito bacana, porque aí eu não tô falando mais... Tanto é que eu falei pros meninos, vão lá que vocês vão viver a maior experiência educacional da sua vida. Por quê? Porque eu vou entregar a plenitude hoje à noite. Então veja só, o que eu sei é que hoje à noite nós não vamos passar junto 1 hora de palestra. Nós vamos viver um kairos, onde 1 hora vai significar uma eternidade. Então eu tenho vivido uma eternidade na minha vida. Ontem, eu cheguei de Sergipe de madrugada, ontem de ontem. Cheguei de madrugada, acordei, cumpri alguns compromissos institucionais, deu 5 da tarde, eu corri para buscar minha filha na escola. E, pai, você não ia me buscar sexta-feira? Você não tem que ir para Mineiros? Amanhã eu dou uma palestra em Aparecida de Goiânia? Você não ia chegar aqui só sexta? Eu falei pra ela, não, mas o papai tá com a saudade avassaladora de você e eu tenho uma coisa para te contar. Então nós fomos comer não sei se você viu no Instagram, fomos comer um japonês, e ela foi me ensinar se eu devia colocar shoyu ou não, um com limão, um com pimenta. Nós ficamos 2 horas e meia conversando. 2 horas e meia com a menina de 6 anos. Ela não queria ir embora. Ela foi me contar que um menino fica implicando ela, que só quer sentar do lado dela. O menino tá apaixonado nela, minha filha é apaixonante. Entendeu? Que ele quer contar coisa no ouvido dela, que ele tem ciúme se alguém falar com ela. E você ele compra lanche. Esse espaço pra ela te contar. Nós trocamos. Deixa eu te contar uma coisa. Nós trocamos. Então, por exemplo, eu não levei um celular. Eu tava vindo aqui no outro dia, o André passou lá em casa hoje, 8 da manhã. Fiz o André esperar 1 hora e meia, por quê? Falei, cara, eu não vou esperar o tempo sabático.
Eu não vou esperar amanhã para começar um regime, para começar uma academia. Falei, André, senta aí na portaria, eu vou ali fazer uma aula de boxe. Porque eu estava ansioso para conhecer o propósito do professor. Então, tem uma vida foda para ser vivida agora, Gabriela. Tem uma vida massa para ser vivida. Sabe que você tá namorando um cara que realmente te curte? Sabe que quando você tá com ele, vocês vivem uma eternidade? Sabe que quando você assiste um filme com ele, o tempo voa? Sabe que quando você beija seu namorado, você fica arrepiado? Sabe que quando você dialoga Será com... que você presta atenção? Sabe quando você dialoga com seus filhos, você deixa um celular do lado? Sabe que você tem a amizade que você desejaria? Porque nós somos a soma da influência das 5 pessoas que mais conviverem com a gente. Que tipo de amigo você cultiva hoje? O diálogo deles te engrandece, te eleva? É aconchego? Então, assim, não sei se por força da filosofia, eu fui fazer filosofia aos 40 anos. Eu podia ter formado em 4. Eu formei em 6 anos e meio. Me pergunta por quê? Pergunta, por quê? Por que você se formou em 6 anos? Eu não queria sair de lá, Já Gabriela. que você fez o direito em 4. Eu não queria sair de lá, Gabriela. Eu não queria sair de lá. Eu tinha um amigo, o Hugo, que é um fenômeno da cirurgia estética, né? Ele é um cirurgião plástico, e ele estava lá tentando entender o belo em absoluto. Do lado de cá, do meu lado direito, sentava um neurocirurgião. Deixa eu te contar o que ele faz. Ele abre a cabeça dos outros e conserta. Sim. Na minha frente tinha um padre, na outra tinha um ex-pastor. Que sala era essa? Então, qualquer diálogo que nós tínhamos lá sobre... É muito profundo. Eles mexiam comigo, eu não dava conta de dormir. Eu chegava em casa, eu ficava inquieto. Então, para você ter noção, na minha primeira aula, o professor passou 20 minutos sem falar nada. E pediu pra gente virar a cadeira pra janela. Tava tendo o pôr do sol. Hora que a luz do sol acabou, ele apagou a luz da sala e veio com a vela. Com um candeeiro de querosene. E ele foi falar sobre as coisas que são belas em absolutas. E Leonardo da Vinci dizia que a beleza é o último grau de sofisticação. Sabe? Que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Como nós perdemos a oportunidade de contemplar o belo simples que está do lado da gente. Eu tenho uma colega minha hoje, de faculdade, às vezes eu vou dar um curso, que elas estão assistindo série coreana no intervalo. Eu sou apaixonado nesse coreano. Sabe, tem um marrocão, um brasileirão, um cara aqui de Mineiros, bacana pra elas namorar, sabe? Pra elas misturar. Ela tá apaixonada. Onde que ela arrumar esse coreano? Não vai achar. Mas as relações virtuais fizeram isso com a gente. De cobiçar e desejar aquilo que tá distante ou complexo. E ó, vou te contar a verdade. A palavra frustração é uma palavra interessante. Filosoficamente, só é possível frustrar no espaço em que você se permitiu guardar profunda expectativa. Como os meninos estão sofrendo no mal da ansiedade, da expectativa. E no duro, é a sorte de diálogo que eu quero ter com os meninos. Eles não precisam aprender sobre o artigo 121 hoje. Mas os meninos precisam reaprender a viver. E talvez, de cada instituição de ensino que eu vá hoje, em 98% delas, eu retorno em menos de 90 dias. Dani, por quê? Porque elas estendem os diálogos a outras pessoas. Nós perdemos a oportunidade, Gabriela, de conversar com pessoas que nos humanizam. Normalmente eu estaria aqui contando para você que eu sou um mestre, quando eu escrevi meu livro, que o meu livro há 5 anos é o livro mais vendido. Pô, que eu comprei, que eu tenho. E tá chato. Tá chato. E isso eu não encontrava na filosofia. Lá eu tinha meninos de 18 anos, 19... Que queriam falar sobre o mundo. Não, eles queriam ser professor de filosofia. Sobre as coisas. Eles queriam ensinar as coisas. Eles queriam entender a ordem das coisas. Para que eles pudessem falar sobre esse amor ao conhecimento. Cara, você tá brincando. São meus melhores amigos. Te conto uma coisa. Eu recebo eles lá em casa de 3 em 3 meses. Nós assamos carne. Nós sentamos num bar. Eu tinha uma pelinha que esse dia pra trás o Hugo tirou pra mim, aquele que é cirurgião plástico. Você vai ver o consultório dele, parece um palácio. Todos unidos na simplicidade, sem importar o cargo, a função que ocupa. Então veja só, a faculdade de filosofia me ensinou a ressignificar minha vida. Deixa eu te contar uma coisa. Isso você já tinha lá atrás, quando você falou eu não percebia. Eu talvez, sim, inteligente.
Mas, por exemplo, hoje eu tenho 10 camisetas brancas. Eu tenho um sapato. Um sapato. Esse sapato preto, você tá vendo? É o único que eu tenho. Eu não tenho um sapato preto. Eu tenho um tênis e uma chinela. Eu tenho 3 bermudas. Dani, e por quê? Porque eu quero provar pra mim que é possível viver uma vida sem ter ansiedade pra ficar atento às coisas. Eu não sei se... É engraçado porque as pessoas, elas chegaram num paradoxo hoje que elas estão confundindo a felicidade com a obtenção de coisas. E isso é doentio. Porque se a vida for um instrumento pra juntar coisa, a vida é muito pobre. Muito. E depois, como dizem por aí, caixão não tem gaveta. Não é só isso. Eu posso passar por uma aferição muito simples contigo, Gabriela. Sabe, eu não sou nenhum cientista para poder te falar aqui sobre a vida após morte, tá? Se os budistas, se são os espiritualistas, os crentes, os católicos que estão com razão. Mas eu posso te dar uma aferição empírica sobre aquilo que eu presenciei nos meus últimos anos de vida. Nunca vi. Naquele momento que vai enterrar o cartão, o morto dá uma levantada e puxa uma fazenda, um bezerro a mais, pegar umas moedas que ele guardou, pegar, ó, esse o dinheiro do banco, saca aqui pra mim agora e coloca aqui dentro, e ele levar embora. Então, eu posso dizer com absoluta certeza que quando enterra as coisas não vão juntas. Muito embora os egípcios acreditavam que podiam levá-las, tá? Num ritual idiota. Eles eram assaltados depois, tá? Sim. As coisas não ficavam com eles. Ou então estão no museu. Mas eu posso te garantir uma coisa. Eu tenho sincera dúvida se nós levamos ou não essa maturidade, esse diálogo. Esse diálogo que eu tô vivendo com você agora, talvez eu vou levá-lo pra posteridade. Ver seu olho umidificado, ver você inclinando o corpo pra me ouvir, ver o tanto que esse diálogo te significa, te surpreende. Caralho, achei que ia conversar. Eu vi a lista que você fez de pergunta, tá fora do que você imaginou. Você tá surpresa, tá arrematada, entendeu? Esse é o foda da vida. Nós perdemos isso, sabe? Spinoza chamaria de afeto. Sabe, alguns filósofos chamariam de conatos. Freud chamava de tesão. Nós perdemos o tesão. Nós perdemos o tesão. Tem cara que é capaz de chamar uma moça pra jantar e de 2 horas de jantar ele passa 1h15 no telefone. Desconectado da pessoa que ele gostaria, que ele disse que gostaria de conhecer. Nós nos perdemos. Definitivamente. A sensação que a gente tem é que as pessoas, elas buscam o status, que elas buscam... Pra quê, Gabriela? Também não sei. Pra quê? Mas a sensação que dá é essa, né? Que a gente chegou no momento da vida em que o mais importante é o que você mostra. Não, Gabriela, deixa eu dar uma moral. Eu tenho uma tem. tradição por ano, tá? Todo ano eu viajo com minha filha por 10 dias. Pra você ter noção, eu vou voltar pro mesmo lugar 4 anos consecutivos. Fica perto de Porto Galinhas, Morro de São Paulo, Muro Alto. Nós pegamos o mesmo bangalô, nós não levamos dispositivo eletrônico. Nós não levamos dispositivo eletrônico nas últimas 2 viagens. E nessa também não levaremos. Lá eu conheci um jangadeiro. Ele passeia por dentro do mangue, ele faz uma viagem por dia. Então eu ligo pra ele com antecedência, ele vai comprar um robalo. Ele vai comprar na feira, tá? Fresquinho, de manhã cedo. Ele vai comprar uns calmãos, uns lagostim. Ele vai fazer um arrozinho que a mulher dele faz. Ele vai pegar a gente 9 da manhã. A gente vai ficar andando de jangada, tomando banho no mangue quentinho até escurecer. Com a fogueirinha. Aí ele vai caçar cavalo marinho com a minha filha. Nós vamos brincar de esconder concha. Então, tem uma viagem massa pra você fazer sem ter que tirar uma foto. Porque se não tiver uma viagem massa pra você fazer, sabe? Porque se o sentido de eu conquistar a moça mais bela da faculdade... Na minha época, a gente conquistava a moça mais bela da faculdade pra gente. Sabe? A gente queria muita menina. Hoje, a função dos meninos é conquistar, fotografar, publicar e descartar. Os meninos, sabe... Eles são capazes de achar que tem 5 mil amigos no Facebook. Sendo que se hoje eles fossem para uma UTI, nenhum desses 5 mil provavelmente visitaria. Quem iria seria o irmão, o vizinho, o pai. Mas ele está desconectado dessas pessoas que são apriorísticas. Porque ele acha que tem 5 mil amigos. Porque ele ganhou 100 likes hoje numa publicação. Então, no duro, se eu pudesse voltar a dar aula na graduação, eu brinco muito com os meninos da filosofia. Meu trabalho de TCC foi as afecções da linguagem, né? Como eu posso afetar alguém por esse diálogo aqui agora? Como eu posso afetar alguém com a palestra hoje à noite? Como eu afeto? Faz 12 anos que eu não perco um julgamento pelo tribunal de júri. Se eu falo condeno, o júri condena. Se eu falo absolve, o júri absolve. Eu pedi 4 absolvições na minha vida inteira. Minha vida inteira.
porque eu tenho um compromisso com a proteção da vida. Dani, e a que você devota esse resultado? Eu me conecto umbilicalmente com o jurado. Eu me conecto umbilicalmente com as pessoas que eu vou dialogar. Então, a hora que a gente começou a fazer o briefing, você me mostrou 30 perguntas. Eu fiquei rindo, e você mostrando, e eu rindo. Porque eu sabia que você não faria as 30 perguntas. Entendeu? Não, nós não faremos, porque quando as pessoas estão conectadas a você, Gabriela, o diálogo ganha vida. Eu trabalho aqui em Mineiros e já foi meu projeto de pesquisa da vida a questão de lidar com homens autores de violência. Então, hoje a gente tem aqui na FAMP, a gente faz por meio de um projeto de extensão, chama Projeto Ressignificar, os grupos reflexivos para homens autores de violência. E, coincidentemente, essa semana a gente fez um grupo de estudo com alunos que têm interesse de participar do grupo reflexivo. Maravilha. E a primeira coisa que eu falo para os meninos é: a gente precisa se conectar com essas pessoas. Senão, de nada vai adiantar o grupo reflexivo. Eles não vão se abrir para você, eles não vão falar com você, você não está ali para julgá-los, você está ali para ouvi-los, eles são beneficiários do projeto. Então, esse primeiro momento, porque a gente, ser humano, né? A gente tem esse costume de julgar, de apontar o dedo, E aí, a ideia do projeto é ouvir, é trazer esse homem para perto para entender esse contexto que a gente vive, né? Um contexto... e aí a gente já entra numa outra pauta do porquê da violência, enfim, a ideia da violência de gênero. E a gente faz esse trabalho e eu falo para eles: grupo reflexivo não é palestra, porque você precisa se conectar com a pessoa. Perfeito. Então, a gente trabalha com essa ideia exatamente assim, né? O diálogo, ele só funciona e a reflexão, ela só rende frutos e resultados quando a gente tem o espaço para conexão. Esse homem, ele não vai me ouvir. Se eu fosse gestor desse programa, sabe qual seria o requisito para eu admitir alguém? Ele tinha que crer. Se ele não crê no programa, e se ele não deseja se conectar ou contribuir, se ele não acreditar que a individualidade dele possa contribuir para o programa, ele é imprestável. Não só o homem que está ali no programa, tampouco a pessoa que faz os facilitadores, né? Eu lembro que eu terminei acredito que o agressor fala... deve começar em resistência. Sim. E que deve ser função dessa equipe, ou multidisciplinar, ou de pessoas que passaram por uma formação e uma capacitação para poder enfrentar. Porque eu queria que você entendesse que, às vezes eu vejo colegas sendo muito duros com pais que deram uma cintada na cara do menino. Eu nunca dei um tapa na minha filha. Eu já ameacei, sabe? Falei: Leô, você tá me levando ao limite, eu vou dar uma palmadinha em você. Mas eu não posso conceber que talvez, o dia que eu tiver que bater com minha filha, é porque o meu canal de diálogo com ela acabou. Então eu sento com ela, eu horizontalizo a visão com ela, eu falo: olha, papai quer conversar, eu tô muito triste com você. Ela chora. Ela chora por quê? Porque ela machuca ela a minha oralidade. Então, eu acredito que talvez as pessoas agridam, batam, quando elas não conseguem dissolver os seus conflitos pela racionalidade, pela emotividade, pela oralidade. Mas eu vou além. Muitas vezes são maldições hereditárias. O pai do pai do pai resolvia com a cintada na cara, com a chinelada na cara. É muito comum. E talvez eu só tô entregando pro meu filho a forma com que eu concebi que era uma boa educação. A forma que eu cheguei até aqui, a forma com que eu não roubei, não matei. E eu me sinto no direito de exercer essa educação dessa forma. Então, quantas vezes eu não percebo que falta por um promotor, por um juiz. É um pecado ter deixado um menino igual eu ser promotor com 20, 25 anos, 24, 25, 26 anos. Não pode. Sabe? Porque, pensa só, esse problema é de ordem cultural. Eu tenho que ter uma autoridade muito grande. E, se possível, que eu já pudesse ter passado pela experiência de testemunhar alguém criando uma criança, alguém educando uma criança, né? E isso eu poderia reproduzir esse falando para você na violência pais e filhos, na violência entre homem e mulher, né? Homem não bate, homem educa. Não, eu não tô batendo. Já escutei isso no Tocantins. Doutor, eu não bati nela. Eu tô educando. Para não precisar acontecer mal maior. Então, veja que a compreensão dele, daquele homem nascido em Imperatriz do Maranhão, é de que ele estava exercendo um direito matrimonial.
É. Então, o problema é de ordem cultural. Então, assim, a culpabilidade, o juízo de reprovação que ele tem da conduta é dismórfico. Mas é essa que é a ideia mesmo do grupo reflexivo, porque ouvindo, você permite que aquela pessoa se ressignifique, né? Que Também acho. ela passe a ter uma nova percepção a respeito da violência, que talvez ela não imagina que seja, e isso é muito comum, o homem não se sente, Que né, maravilha. autor da violência, porque ele acha que aquilo não é violência, porque ele foi criado no meio Sim. daquilo. Então, e assim, também outra coisa que eu falo muito para as meninas, eu acredito nos grupos reflexivos, eu vejo os resultados deles na prática, então talvez por isso eu seja a melhor pessoa para falar deles para alguém, porque eu acredito nos grupos, né? Não, e vou te dar um bom dado, E, é que em todas as comarcas onde eu passo, o delito que tem a maior taxa de reincidência é exatamente a violência doméstica. e com os grupos a reincidência cai, Algo me diz, então, que esse sistema ordinário de aplicação de não tá sanção, dando certo. não, de forma alguma, Não é? ele não E funciona. seguindo essa linha de raciocínio, né? A gente falou sobre o seu início da carreira, essa paixão pelo Ministério Público, que eu compartilho. Também Você sou me muito contou fã hoje. da instituição, né? Tenho um apreço, uma admiração enorme pela instituição. E considerando tudo isso que a gente conversou, se a gente fosse falar agora, né? Estamos aqui falando para os nossos alunos, são os Uhum. destinatários dessa nossa conversa. Se a gente estivesse falando com eles nesse momento, o segredo para dar certo é encontrar a paixão, encontrar o propósito naquilo que você se propõe a fazer? Você acredita nisso? Vai na minha palestra hoje à noite. Um dos módulos hoje vamos falar sobre vocação. Sabe, é um momento em que nós escutamos um chamado, sabe, o vocatio. Então, eu acredito que os meninos estão fazendo ouvidos mudos às suas. Aos seus É como se fosse anseios é como se fosse uma internos. voz interior, um anseio, Sim. sabe, uma intuição. E nós tínhamos muito isso antigamente, sabe? A gente deixava um emprego se revelar pra gente. E hoje não, nós estamos deixando com que uma inteligência artificial, um dispositivo eletrônico, uma série, imponha uma profissão pra gente. Pra você ter noção, o meu sobrinho, meu afilhado, há 1 ano me revelou que queria ser gamer. Eu tive que entregar 5 livros pra mudar ele de ideia, sabe? Eu curei ele pela leitura. Eu tinha uma sobrinha que queria ser influencer, porque ganha muito mais com a médica, não precisa estudar, formar. Sabe? Então, assim, me parece que ela não compreende que aquilo que estão dizendo na internet não é plena verdade, sabe? Que aquilo não é o caminho mais seguro para você ter uma profissão, para você ter uma estabilidade, para você poder honrar com os compromissos que qualquer pai ou mãe de família precisa. Então, assim, se eu fosse conversar hoje com um Dani de 17, 15, 16 anos, 18, ou com um acadêmico de direito que hoje não sabe bem por que está fazendo o curso, eu diria que ele precisa se entregar de uma forma mais apaixonada para cumprir as disciplinas, porque às vezes no diálogo com o professor, numa visita de um estágio, sabe, na leitura de um livro, que essas coisas se revelam a nós. Mas hoje, para te ser sincero, os meninos saem da faculdade sem ler um manual. Eles têm a cultura do resumo, eles têm coragem de... Às vezes eu vi um amigo meu falando que ia dar uma prova sobre a teoria do crime. Puta que puxa vida, né? No ambiente educacional, ô Dani, me ajuda. Puxa vida. Você vai ter uma aula sobre teoria do crime. Qualquer manual aí vai ter que trazer 700, 800 páginas sobre uma análise superficial sobre a teoria do crime. Eu poderia te dar obras aqui, sabe, que vão falar sobre o dolo, e que elas vão gastar 2.000 páginas. Sabe, que é um elemento. Um concurso de Ministério Público, fase oral, que é dolo. Nossa e a galera senhora, patinar. que pergunta complexa. Difícil. Isso. Difícil. Que Na época que eu estudava para MP, eu lembro que caiu. Quais as espécies de dolo? E aí aquilo eu pensei, caraca, perguntar o que é dolo, não é possível que estão perguntando isso. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. E daí, quando é que você se depara com a complexidade da pergunta? Nossa, porque depende de que tipo de teoria, né? Nossa, muito. Então, muito e veja só onde está o dolo, né? Na estrutura do crime. Então, assim, perceba só que se o aluno se conecta de uma forma mais profunda com a sua biografia acadêmica, essa profissão se revela para ele de uma forma muito madura. Mas no duro, como diria Guimarães Rosa, os meninos estão andando pelos rasos d'água. E nos rasos d'água nós não conseguimos contemplar as coisas que estão no profundo, né?
Então, provavelmente serão escolhidos. O que você me diz do papel da instituição de ensino para revelar isso para o acadêmico? É Onde porque, que você assim, acha nós que a estamos passando um gente... paradoxo. O curso de Direito, ele está passando por um processo de autofagia. Cresceram, ganharam muito dinheiro, lutaram para ter as concessões, o governo deu para todo mundo. Né, os critérios para se ter uma instituição de ensino hoje são rasos. Então, eu tenho 3 amigos meus que estão lançando faculdade em Goiânia para 20 alunos, para 40. Não conseguiram montar a turma no semestre passado. Sabe, em Goiás tem mais instituição de ensino do que na Europa inteira, de direito. Você tem mais faculdade de direito em Goiás do que em toda a do que na Europa inteira. Alguém está errado. Ou eles estão errados porque eles elitizaram demais o acesso a você poder ser um bacharel em direito, ou nós democratizamos demais. Então, assim, e eu acredito que nós erramos, sabe? O critério para ingresso tem que ser mais rigoroso. Então, hoje as faculdades têm dificuldade para colocar 20 alunos por semestre, para colocar 30 alunos. E o que vai acontecer é que as instituições de direito vão começar a desaparecer. Elas não vão se manter, sabe? Elas não conseguem pagar mais mal do que já paga para um professor de direito. Então, para mim, o grande problema da instituição hoje é pega aqui, depois você pergunta para um colega aqui que dá aula na medicina quanto ele ganha e pergunta para um colega do direito quanto ele ganha. O colega do direito não conseguia sobreviver se for só com o salário que ele recebe como professor. Não daria para ele pagar um aluguel, uma água, uma luz, sabe? Para ele ter um carro, para ele viajar, para ele manter uma família. Então, ele acaba utilizando a faculdade como um bico. Então, aquilo que nós vemos em Portugal, que é que nós temos lá os catedráticos. O que você é? Eu sou professor da cadeira de processo penal da instituição X. Então, nós passamos por 3 crises nas instituições de ensino. E que é possível reequalizar. Número 1, ingresso. Os meninos ingressam praticamente com a condição de analfabeto funcional. Então, eles conseguem, sabe, palavras são símbolos. Por exemplo, vou te falar uma palavra e quero que você me fale o que vem à sua cabeça, tá? Amarelo. Bandeira do Brasil. O que vem na sua cabeça, Andrezão? Amarelo. Uma flor. O que vem na sua cabeça, amigo? Não tem problema. Camiseta, uma flor, uma bandeira. Veja, então, que as palavras, elas nem sempre representam, no mundo cognitivo de quem as escuta ou de quem lê, os mesmos símbolos do que quem disse ou escreveu. Nossa, que complexo, hein? Mas deu para seguir o fluxo do raciocínio. Agora, veja só, né? Então, assim, quando nós lemos uma frase, há toda uma simbologia, uma imagem tentando ser transmitida, uma ideia, um raciocínio, uma propedêutica de um raciocínio, uma conclusão de um raciocínio. Os meninos não conseguem vencer. Não. Infelizmente, eles não conseguem, sabe, fazer uma conexão simbólica e defluir dali uma informação. E talvez eles passem o curso inteiro sem ninguém ter identificado que eles têm um problema de funcionalidade. Linguística, ortográfica, gramatical, leitura, de fala. Então, nós estamos com um problema. Porque não é culpa desse aluno. Nada que você entregar para ele vai ser absorvido. Porque o mundo cognitivo dele não está pronto para absorver. Primeiro problema. E nenhuma faculdade vai abrir mão. Se você não pegar esse aluno, a do lado pega. E daqui a uns dias a sua faculdade quebra. Pegou? Uhum. Segundo dilema. Professores. Nós temos pessoas dando aula que não queriam dar aula. Nós temos pessoas que estão dando aula porque precisam dar grana. É um suplemento para o salário. Então elas não são vocacionadas. Elas não têm a dádiva da transmissão, não de um conhecimento, de um propósito de vida, de uma disciplina, de uma ciência. E nós temos pessoas que não estão dando aula e que poderiam estar dando. Se a política de remuneração fosse outra, se um projeto de cargos e salários, sabe ou não, assim, você entrou numa instituição de ensino, com o tempo você vai alçando, sabe, o que uma instituição devia fazer, o professor está lá há 5 anos, ele alça uma nova categoria. Tipo, por quê? Porque você é da casa, você está construindo a história dessa instituição. Você tem uma cadeira. Então nós temos o problema do aluno, nós temos o problema do professor e, por fim, o problema da instabilidade das instituições. Uma PUC, na pandemia, perdeu 80% dos seus alunos. 80%. É muita gente. Uma formatura da PUC dava 2.000 pessoas.
Era uma máquina de fazer dinheiro. Hoje, a PUC sobrevive. Porque ninguém na PUC paga a mensalidade de 2.000. Ela tem um negócio chamado a PUC Solidária. Você dá uma declaração de que você não tem condições muito boas econômica e você paga metade do salário, metade da mensalidade. Ou seja, você já entra com meia bolsa. Mas por que isso? Para manter A instituição, para ter que entrar. Porque ela sabe que as outras faculdades de estão cobrando 500, 600, 700. E no fritar dos ovos, o menino só quer o diploma. Lembra que ele não tem um compromisso para cognoscer? Ele não conhece a importância. Ele não acredita que o conhecimento mudou minha vida. Onde eu tô sentado? Mas esse menino não crê que o conhecimento muda a vida dele. Então, ele paga uma faculdade de R$500 para fazer direito, mesmo sem saber os critérios da constituição de um corpo acadêmico. Nossa, que nós estamos vivendo um momento desgraçado do ensino jurídico. Aí, aquelas pessoas têm a oportunidade. As universidades federais, Dani, passam por uma crise ideológica. Sabe, estão muito mais preocupados com política e para poder fazer sindicalismo estudantil do que praticamente com conhecimento. Um absurdo, sabe? Faculdade não é lugar de você discutir se as pessoas são bolsonaristas ou lulistas, sabe? Se deve haver sobre igualdade de gênero, entendeu? A faculdade é um lugar de conhecer, é um lugar de unir, porque esses assuntos aí acabam separando as pessoas. Sabe, se eu botar aqui nessa mesa aqui uma discussão sobre aborto e na ponta direita tiver alguém de extrema direita e naquela outra lá tiver alguém de extrema esquerda, eles nunca vão entrar num consenso sobre esses temas. E Jonathan Haidt, ele explicaria isso na obra chamada Como as Pessoas São Segregadas por Política e Religião, uma Mente Moralista. Eles têm, não é que Thomas Sowell diria que não é que essas pessoas têm ideias diferentes sobre esse assunto. Por exemplo, vou lançar outro assunto para essas duas pessoas. O direito da pessoa se armar para defender a sua própria vida. De andar armado, de ter uma arma dentro de casa. Nossa, alguém de extrema esquerda fala que isso é um absurdo. Entendeu? Alguém de extrema direita diria não, é o direito da autotutela do indivíduo. Veja então que Thomas Sowell diz que essas pessoas não têm conflito de ideias. Antes delas se permitirem ter uma ideia, elas têm conflitos de visões. Estereotipado, enviesado. Hoje, na verdade, a gente não tem nem o conflito de ideias, porque a paixão é tão grande que eu não consigo nem visualizar a ideia por trás daquilo. Eu já chego defendendo uma... Por sinal, as pessoas não dialogam mais. Nós viramos seres falantes. Então, por exemplo, na nossa época, para você levantar uma mão na sala de aula, nossa, mas... ou você tinha medo, uma dúvida muito pungente, ou, sabe, porque você tinha medo de revelar sua ignorância. Hoje o menino, ele dá uma googleada ali, ele pergunta um trem pro ChatGPT e dá uma amarelada no professor, como se ele fosse um pós-doutor no assunto. Então, veja que desgraça que nós estamos vivendo, porque é uma crise do ensino. E, sinceramente, as pessoas que hoje alcançam a secretaria... Eu estava no município onde o secretário municipal de educação não era da educação, mas foi um parceiro. É um QI político. Ele foi um parceiro, ele ajudou na campanha. Então, deixa eu te contar uma coisa. Nós temos pessoas que estão no Ministério da Educação, nós temos pessoas numa Secretaria de Educação que não conhecem educação. E eu fiz uma licenciatura, eu tive para fazer estágio na escola primária, na escola secundária, numa escola de ensino médio, numa universidade. Eu tive que passar por tudo isso para poder ter o direito de dialogar sobre educação. Aí eu vejo um fazendeiro que deu uma força na campanha virando secretário de educação. Então, assim... Onde é que a gente vai parar? A banana tá comendo o macaco. O poste tá mijando na cara do cachorro. Então, você me perguntaria qual os grandes problemas a ser vencido. Nós temos que ressignificar o nosso sistema de ensino. Você acha que isso parte só do professor, da instituição? Esse problema é estatal, mas aí nós temos outro problema. Não sabemos escolher. Esse problema é estatal. Concordo. Eu fico pensando, eu como professora, né, já me fiz várias reflexões, já tive também uma estrada aí pelo universo jurídico, e um dia eu cheguei à conclusão que se eu não recebesse R$1 para fazer, se eu não dependesse do dinheiro, eu queria ensinar. A sensação que eu tenho é que o meu propósito de vida é servir. Eu não consigo simplesmente entrar na sala, passar ali da minha aula e ir embora. Eu quero conhecer esse aluno, eu quero saber qual que é a dificuldade dele.
é puxado, né? Porque a gente não consegue fazer como gostaria e talvez isso me deixe um pouco triste, né? Porque eu chego em casa e falo, poxa, eu não ouvi direito o João que queria falar comigo sobre aquilo. E eu fico pensando, nossa, preciso conversar com o João. E não consigo, porque é humanamente impossível você conseguir. Mas aquela sensação de que eu consegui tocar alguém de alguma forma. Então, quando eu tô dando aula, agora pela primeira vez estou ministrando direito penal, que é a matéria do meu coração. E eu chego num momento na sala que eu falo para os meninos assim: é lindo demais, não é? Gente, olha Eu tenho isso. isso também. Olha como isso é lindo. Olha que incrível, que oportunidade, que alguém parou para escrever sobre isso, que alguém parou para pensar sobre isso. E aí, às vezes eu fico reflexiva, eu falo assim: será que eu sou muito Não, empolgada? eu choro. Será que eu sou muito Quando eu leio algo empolgada? lindo, eu choro, sabia não? Choro, fico com vergonha de mim mesmo, falo: "Cara, você tá chorando". Mas é porque é muito bonito como o conhecimento pode ser revelador, né. E às vezes eu tenho a sensação de que será que eles querem? Porque eu me preocupo muito. A instituição, né? Hoje eu posso falar porque estou na coordenação do curso de Direito. É, a ideia é essa: é formar um cidadão capaz de sair da faculdade e se entender enquanto pessoa, se entender enquanto ser humano, se preparar para o mercado, né? Que hoje a gente não tem um mercado fácil, né? A gente forma quantos profissionais aí no direito todo ano, igual você falou, que tem só o diploma e que a gente não sabe quem serão, o que farão. Então, a ideia é que eles tenham a compreensão. Às vezes, eu até estava falando isso aqui mais cedo. Eu falo, não basta você ter um diploma. Você tem que saber o que você vai fazer com ele. Qual é o seu desejo de vida com aquilo? Porque eu falo muito para os meninos, eu falo assim, gente, vocês estão aqui 5 anos e esse tempo não volta. É. Vocês vêm aqui toda noite escutar a gente falando, pode não ser a coisa mais agradável do mundo, mas vocês estão aqui. Aproveitem o tempo vai passar. Pensem o que vocês estão fazendo com esse tempo. Né? Estejam de verdade. Larga o celular, presta atenção. Às vezes eu paro a aula e falo assim, gente, larga o celular, olha pra mim. Triste, Presta né. atenção em mim. Olha o que eu tô falando. Depois vocês anotam, depois vocês Eu já pensei respondem. muito na possibilidade de poder recolher os celulares em sala de aula, mas hoje, eh, a dependência das pessoas com a tela é tão grande, que se eu tirar o celular da sua mão, a mesma sensação que você tem é como se eu estivesse tirando uma cocaína, uma anfetamina de um dependente químico, sabia? A reação de fúria dele pode ser tão grande, que ele pode partir para vias de fato com o professor. Então, olha que mundo que nós vivemos, né? Você não consegue recolher da mão do estudante. E vou te contar uma coisa: se eu abrir agora esse celular aqui e eu der uma rodadinha no Instagram, as próximas 10 imagens que vão aparecer, essa câmera aqui da frente, não sei se você compreende, mas ela não é feita para fazer selfie, tá? Ela é feita para capturar suas microexpressões faciais. Então, em 5 minutos, com a minha filha ou com um adulto mexendo no TikTok ou no Instagram, esse aplicativo ele consegue diagnosticar as coisas que você verdadeiramente gosta, aquilo que mexe com você. E ele consegue, numa velocidade, sabe, que vai muito além da capacidade preditiva humana, selecionar dentro do acervo infinito mundial 10 imagens ou 10 posts que vai mexer com você. Só que ele faz isso toda hora. Ou seja, olha que estímulo fabuloso. Suas imagens a priorísticas. Queria eu Os ter conteúdos que mexem. esse Isso. superpoder O professor fica de chato. entender. O professor fica chato. É. Então presta atenção, o que é melhor numa sala de aula? Se eu tiver com foninho de ouvido curtindo TikTok. as próximas 10 imagens do TikTok e do Instagram, ou se eu estiver escutando a professora Gabriela. Então, assim, a verdadeira luta de um professor hoje é para conseguir recativar essa atenção dos alunos. E eu creio sinceramente que essa missão é impossível se nós não fizermos um detox virtual dos meninos. Os meninos precisam desintoxicar da tela. Sabe, eu faria provas, se eu voltasse à graduação, eu queria ver o aluno escrevendo. Eu não permitiria que o trabalho fosse feito por computador. Eu faço. 2, eu vou escolher 2 trechos seus e vou usar um IA para saber se você fez um IA fazer o seu trabalho. Porque os meninos têm coragem de pedir hoje para a inteligência artificial fazer o trabalho e depois refazer de uma forma que o professor não possa descobrir que foi um IA que fez. Humanize a linguagem, né? Então, assim, olha o trabalho que ele teve para entregar um trabalho por preguiça de cognoscer, de errar. O tanto que é bom você poder chamar um menino que acabou de escrever
e que ele tenha dificuldade para fazer uma síntese conclusiva e poder falar para ele, olha, você precisa de ajuda, eu fazia isso. Não há linearidade, sabe? Você começou aqui, eu vejo que você entendeu qual era o trabalho. No meio aqui você se perdeu, você não tá mais, sabe? Alô, Lua, sabe? Você não tá mais aqui na Terra. E eu não sei em que planeta você tá. E quando você vem pra Deixa eu te conclusão, eu ajudar, me né? assusto. Então, assim, você precisa de ajuda. E a instituição não tem esse local aqui, mas nós precisamos procurar alguém para te ajudar. Aqui, onde eu vou, professor? Já salvei almas desse jeito. Agora, e se ele não escrever para mim, como que eu vou diagnosticar? Quem pode diagnosticar isso? Um professor. Os professores não estão tendo chance de avaliar o aluno. O aluno mente, o aluno consegue ser fraude durante 10 semestres, 5 anos na faculdade de Direito, sem revelar que é analfabeto. É uma loucura, né? Se a gente parar Porra! pra pensar. Ô, Desesperador. Dani, e essa questão sua, assim, ser humano, né? Preocupado com o ser humano, atenta ao ser humano, você acha que foi isso que te levou pro júri? É porque eu não sei se você já fez um júri, mas a sensação de você estar num plenário, no espaço de fala, onde no extrato do dia, né, as suas reflexões linguísticas vão resvalar nos 2 maiores direitos da humanidade, né? Vida e liberdade. Alguém perdeu a vida ou teve um atentado contra a vida, e alguém está na iminência de perder ou não a liberdade. O júri é um mistério de poder, sabe? Ninguém se sente tão vivo. Sabe, um profissional, um promotor, um advogado se sente vivo dentro de um plenário do júri. Então, assim, além de toda uma magia, a beca, a atmosfera, a corte popular. Não é um juiz togado que julga, é o povo, né? 7 visões, 7 tatos, né? 7 percepções, 7 paladares, 7 olfatos, né? Que tentam ali tatear a verdade. E essa ideia que a gente tem hoje, dessa influência, por exemplo, rede social, esse consumo da Achei bacana você informação. ter falado pra mim, porque um dos capítulos do meu livro, no livro O Tribuno, no meu 2º livro, eu tenho um capítulo que eu falo sobre a influência dos veículos de comunicação nos crimes de grande repercussão pública, né? Uhum. E se nós seríamos agidos, né? Por exemplo, se os crimes que tiveram viralizações no WhatsApp, ou então que foram sangrados aí pela mídia aberta, se as pessoas, na verdade, já chegariam com o veredito pronto. Se a influência não é. Então, eu gasto 9 páginas, e eu fui em Anthony Giddens. Quando nós pegamos as principais pessoas que já leram sobre isso, essa influência do social sobre o indivíduo sempre existiu. Sim. Mas antigamente era na paróquia. Você diria, se você tivesse vivido Veja. Se você tivesse vivido há 120 anos, você diria assim pra mim, mas como fazer esse júri? Porque o pastor ontem fez uma pregação e contou sobre isso, agora acabou. Se você fosse da minha geração e há 20 anos tivesse aparecido na Veja ou na Isto É, você diria pra mim, não, se apareceu na capa da Veja da Isto É ou então no Fantástico, não tem mais o que fazer, o veredito tá Mas eu dado. sou dessa geração, tá? Só pra... Mas não, a Parei. gente acha uma moça. Mas, professora Gabriela, veja só, o mais interessante nos estudos da pós-modernidade e comunicação é que antigamente, realmente as pessoas tinham uma diferença muito grande às estruturas, por exemplo, escola, família. O que meu pai queria era como eu me comportava, ou como eu escolhia frente à sociedade. A influência do pastor. Nossa, um diretor de escola era praticamente um sacerdote, sabe? É ele que abria as reuniões, todo mundo conhecia. Advogado, antigamente. Sim, mas aí eu queria que você compreendesse que nós passamos por um movimento nos últimos 30 anos, a internet. Uhum. Com a internet houve algo que nós chamamos, Anthony Giddens chama da horizontalização, o processo de destradicionalização. Olha que interessante, sei que você nunca ouviu falar disso. A internet, ela quebrou as tradições. Foda-se que um pastor pensa. Um pastor falando e um burro cagando pra mim é a mesma coisa. Padre. Sabe o que a igreja católica representa pra história da humanidade? Pai. Meu pai é um ultrapassado. Então eu tenho o Google aqui pra pesquisar um assunto. Essa escola. Eu não preciso nem de escola. Pega aí pra mim, ó, deixa eu te contar uma coisa. Zuckerberg, Steve Jobs, eles abandonaram Harvard. Escola é lugar pra burro. Você não precisa de diploma, mas as tradições se diluíram. As pessoas não creem mais nas tradições. E elas se apegaram a um universo onde as relações são estabelecidas em qual grau? Horizontalidade. Eu sou ao mesmo tempo consumidor de informação. E se eu publicar aqui alguma coisa agora falando que acabou de ter uma invasão alienígena, para as pessoas se trancarem em casa, nesse momento, na minha rede social, eu diria para você que cerca de 5.000 pessoas se trancariam em casa. 5.000 pessoas. Nesse momento, se eu publicar agora
que está tendo invasão alienígena e pedindo pessoas corram para casa. Essa informação vai chegar nos canais abertos daqui 10 minutos. Mas as pessoas se trancariam em casa. Dani, que loucura é essa? Nós somos consumidores e nós entregamos informação. Eu não vou longe. Na pandemia agora, nós tivemos, por exemplo, uma cloroquina ou então outro fármaco. Você ouvia um médico dizendo que matava e à noite você ouvia um secretário, um ministro, dizendo que salvava. Nós nunca nos sentimos tão perdidos como hoje. Então, a internet e as redes de comunicação em massa não trouxe essa estabilidade que a senhora pensa, que nós vamos ter que fazer um desaforamento do Brasil, do caso, porque aqui não dá mais. Aqui viralizou. Nós não cremos mais. Nós colocamos à prova. Tudo que eu te mostrar aqui, a primeira coisa que você quer perguntar, sabe que é fake news? Quem que está publicando? Sabe que é verdade? Nós perdemos essa crença. Então, imerso em todas as facilidades, nós temos a Biblioteca de Alexandria em nossas mãos. Eu posso te dizer hoje que as redes sociais não têm essa influência significativa. Tem um livro lá de um promotor, tem a pesquisa dele, parece ser de esforço, parece que passou uns 4 anos, deve ser uma tese de doutorado, mas como é rasa as conclusões dele. Ele acha isso, que nos crimes midiáticos, que o veredito popular está corrompido. E qual que é a diferença do cognoscer de um juiz togado e de um juiz popular? Será que esse colega ele parou para ver a influência das emoções no sistema de tomar decisão, que na verdade é a minha matéria de pesquisa hoje, né? Então, assim, as pessoas têm opiniões que são especulativas sobre alguns temas sem que elas tenham passado por uma pesquisa, por estudo, por critérios científicos, sem ler os grandes tratados, as pessoas que se debruçaram cientificamente sobre o tema. Mas eu posso te dizer com juízo de certeza, tá? O jurado firma a convicção no plenário. E ele está pronto, tá? Para escolher qualquer uma das 2 alternativas. E essa é a razão pela qual um bom advogado criminalista, a diferença de um bom advogado criminalista e um mediano é a mesma diferença entre um vagalume e um relâmpago. É muita diferença. E a diferença de um promotor que domina linguística, que tem essa capacidade de se conectar visceralmente com o jurado, e alguém que expõe uma tese, é a diferença de um comunicador para um acadêmico. Porque um estudante de direito do 2º período conseguiria fazer um júri. Olha, o crime é isso, matar alguém, as provas são essa, ante o exposto, eu requeiro esse homicídio qualificado. Não precisa ser nenhum ascensionado para desenvolver essa função. Qualquer homem de inteligência mediana, um estudante, um menino de ginásio faria. Agora, se conectar umbilical, visceral e indissolúvel. Há uma frase que eu amo. Ela fala que a linguagem tem um poder de circunscrever o ouvinte a um círculo do qual só é possível entrar, sair e permanecer, passando ao mesmo tempo pelo círculo do orador. Posso repetir ou não? Pode, fica à vontade. A linguagem? A linguagem tem um poder de circunscrever o ouvinte, tá? O que eu faço com você aqui agora, que você tinha todo um projeto, não tinha, para fazer a pesquisa? A linguagem é algo tão forte, a forma que eu dialogo com você é tão forte que eu traço um círculo em você. E você só consegue sair, permanecer, entrar ou permanecer nesse círculo se você passar pelo meu círculo de novo. A partir do momento que você começar um diálogo comigo, eu vou governar o diálogo. Eu vou te guiando para onde eu quiser. É isso que a linguagem faz com as pessoas. Então a diferença entre alguém que domina a linguagem e alguém que fala é a mesma diferença entre um homem e um papagaio. Porque falar até papagaio fala. Isso é famoso. Né? Isso. Então perceba só então que a linguagem deveria ser um tema a ser estudado nas cadeiras. Deveria ter uma oficina na faculdade sobre linguagem, sobre autoridade. E nós passamos por uma faculdade de Direito sem fazê-lo. Dani, onde você aprendeu? Lá na filosofia, eu acabo misturando por alguns períodos com os meninos do cinema e do marketing. Eles têm uma visão muito crítica da linguagem. Como a linguagem pode ser utilizada para convencer, para emocionar, para construir uma narrativa. E é isso que você percebeu essa necessidade quando? De estudar pra você ter noção, o que eu percebi? Minhas palestras interessantíssimas eram aquelas que eu não falava em direito. Para você, agora dia 6 e 7, a minha empresa locou, sabe o que é o auditório do Sinax, lá em Goiânia, do auditório do Oscar Niemeyer? Sei. Lá tem salas corporativas, tá? Uhum. É algo de outro mundo, assim. O aluguel de lá 2 dias são R$25 mil. O meu curso é lá. Então eu recebo 82 dos melhores profissionais do Brasil. E lá eu vou ensinar sobre linguagem para eles, sobre como construir uma narrativa.
E eu percebi que é muito legal ensinar coisas dos quais as pessoas tiveram a carência durante o processo de formação. Faltam 15 dias, tá? Faltam 10 dias, não tem mais vaga. Se você abrir meu site agora, www.otribuno.com, e tentar fazer sua inscrição, você não dá conta. Dani, como? É um curso caro? R$ 1.000? Como que não tem vaga? Porque é muito bom quando você entrega algo que as pessoas têm necessidade. E como muda a instrumentalidade. Eu costumo falar no meu curso que se você matricular no meu curso e gostar, eu devolvo seu dinheiro integralmente. Dani, como assim? Gostar. Se gostar. Ah, se gostar? Devolvo integralmente. Você tem que ficar impactado, afetado. Ah, entendi. Você tem que sair de lá assim, falando assim... Eu vivi aqui. Cara, de onde você tirou isso? Cara, como eu não sabia disso? Porque eu sei que a moçada do direito não sabe. E como eu queria, sabe? Que todos os ministérios públicos, para você ter noção, 90% dos meus alunos são advogados criminalistas. Acho que os promotores têm uma pequena resistência em sentar na mesma sala que os advogados, sabe? Não matriculam no curso. Mesmo eu sendo um promotor, mesmo eles sabendo que seriam acolhidos com muito carinho. Não sei se eles queriam uma formação só para eles, mas para dizer a verdade, eu não tô montando formação para profissionais em específico, sabe? Eu fico pensando que mutatis mutandis, sabe? Vou te dar 2 exemplos. Pensa um lord, né? Alguém que fosse um conde, um duque, e que ele fosse dar uma aula e ele falasse, não, mas eu só falo com duque, com príncipe, com conde, com monarca, com rei. Sabe? Seria uma estratificação do conhecimento. Mas pensa em isso Platão, é Aristóteles, reflexo da Sócrates. Sociedade, né? Pensa, o Sócrates chegando na praça e falando assim, agora eu vou falar aqui na Ágora, mas retira daqui quem não for senhor feudal, quem não for... Eu não posso fazer isso com conhecimento. Porque eu cheguei até aqui compartilhando conhecimento. Eu não posso construir um conteúdo. Dani, mas no seu curso você não vai dar dica para advogados de como vencer os promotores? No meu curso eu vou falar sobre linguística. Realmente, quem me escutar, ela vai ter uma outra representação de como afetar o outro. Tá vendo que bacana? Então veja só, né? Nós vamos percebendo tanto que esse curso nosso é complexo. O menino acha que vai fazer direito e fala, graças a Deus formei. Gente, eu não pego um livro nunca mais. Talvez seja quando ele deve começar a pegar um livro de verdade. Seja para dar uma aula, seja para exercer uma profissão. Nós estamos num mundo altamente especializado. Como nós precisamos estudar. Então, assim, eu não sei se eu tenho curiosidade ou curiosidade me tem. Mas eu tô saindo agora 100 dias sabático, lembra que eu te falei? Uhum. Eu tô ansioso para encontrar os 10 autores. Eu começo a ver documentários sobre a vida deles. Estudar em que período eles viveram. Sabe o que rolava, né? Porque ele escreveu isso aqui. Qual é o seu tipo fascinante. de leitura preferida hoje? Eu adoro Não ler. é jurídica. Eu adoro. Não, eu não leio. Vou falar uma coisa. Eu seria praticamente. Meu mestrado é em ciências criminais na Europa. Fiz em Portugal, morei 6 meses no Instituto Max Planck, na Alemanha. Estudei na Itália, mas estudando ciências criminais. Mas deve fazer 10 anos que eu só leio sobre linguagem, psicologia moral, análise do comportamento e sistemas de tomada de decisão. É fascinante para mim poder perceber como as pessoas escolhem. Poder influenciar e governar a escolha de alguém. Eu nunca me sinto tão poderoso. Talvez por isso que eu me sinto tão à vontade no tribunal do júri. Eu me sinto poderoso quando eu consigo governar as pessoas para tomar a decisão certa. E o nome disso é persuasão. É convencimento. É apaixonante. E é um dos seus livros, né? O meu primeiro livro chama Persuasão na Tribuna, mas eu tenho vergonha dele. Por quê? Porque pensa, se eu falasse que eu vou sentar aqui e vou te persuadir dentro de um diálogo, me parece que é a tentativa de colonizar o outro, pobre. Entendi. No meu segundo livro, eu passei da perspectiva de que se eu estudasse os grandes oradores, se eu, estudasse os caras foda, tipo um Barack Obama, sabe? Por que I have a dream? Por que sabe, se eu ouvisse um Martin Luther King, se eu ouvisse... Como é que é o nome do primeiro-ministro da Inglaterra? Aquele que mudou a história da guerra. O Winston Churchill. Se eu ouvisse... Por que esses caras pegavam o microfone numa rádio e eles falavam pra multidão e eles seguiam ele como uma ovelha, né? Então eu fui pegando, fiz um pupurri de 100 grandes oradores. E eu fui estudar esses 100 grandes oradores e fui estudar a linguagem. E escrevi um livro chamado O Tribuno. O livro, a princípio, ele era ousado, porque eu passei 4 anos, porque eu ia juntar os atributos de cada um deles e ia te ensinar a virar um grande tribuno. Olha que livro bacana. No meio, pro fim do livro, eu vi que a proposta era idiota. Mas eu publiquei o livro. O segundo livro é um livro bom, idiota, de um propósito idiota, curioso. Me fez crescer muito. Mas por que você fala que é idiota? Porque eu não percebo que as pessoas têm algo de imaterial dentro delas.
Sabe, o que Entendi. torna uma pessoa grande não é entregar ela um conjunto de atributos. Nós somos a soma das nossas virtudes, dos nossos defeitos. Entendi. Sabe, não é, sabe, eu não posso te vender 10 atributos e te tornar grande. Há algo por detrás de ser grande, como nós conversamos daqui a meia hora. Crer no que faz, amar a docência, querer participar do projeto lá, do violência doméstica. Então, eu tive um momento no final do livro O Tribuno, quando eu já estava com ele pronto e tinha que entregar para a editora. A editora confia muito em mim. Para você ter noção, eu poderia tocar minha empresa o resto da vida só com os direitos autorais da minha empresa, dos meus livros. Você acredita que nesse mês agora eu fiz uma visita para as irmãs franciscanas que têm uma vida devotada para caridade e humildade. Elas só têm uma muda de... Como eu senti identidade com elas. Eu dei uma carne para elas, não fritaram a carne dela para os outros. Então, elas têm um voto de pobreza. Eu dei o direito autoral para a Dani. Como é que o trabalho de uma vida? Como é que você pega o trabalho de uma vida e deu o direito autoral para as irmãs franciscanas, né? Porque, sinceramente, eu creio que eu não preciso daquilo para minha empresa prosperar. Eu não preciso daquilo para eu prosperar. Eu não preciso, sabe, nessa acepção de uma moeda a mais. E eu nunca tinha dizimado na minha vida. Mas eu senti algo poderoso, sabe? Olha que louco. E por quê? Porque foi num momento desse que se revelou para mim, quando eu já tinha conhecido as irmãs franciscanas, que o mundo não é como ele é. Olha para lá. Eu sei que você tá vendo o Andrezão, né? Então, para você diria, é um cara transado, tá com um tênis bacana, tem uma carinha de mal, né? Eu acho ele um bom homem, sabe? Um bom profissional, eu admiro ele. Eu acompanhei a carreira dele, né? Como segurança, como motorista, como homem de confiança das pessoas. O Andrezão hoje, daqui uns dias, brincar, tá trabalhando para mim, tá buscando minha filha na escola. Coisa mais... Pensa você entregar para uma pessoa a missão de buscar e levar sua filha na escola. Então, veja que maluco. As irmãs franciscanas mostraram para mim que o mundo não é como ele é. O mundo é como nós o vemos. Quem dá forma para o mundo é o ouvinte, é o espectador. Então, o que eu tinha que ter feito há 15 anos era estudar esse espectador. Aí o meu terceiro livro, ele é do caralho. Ele é do caralho. É esse que você trouxe para os meninos hoje. Trouxe os 3. Ah, é? No final das contas, eles vão comprar o primeiro. Não acredito. Porque eles querem persuadir. É. Entendi. Mas no terceiro, eu consigo mostrar como as pessoas escolhem. Como elas veem o mundo e como Deixa eu te contar uma aquilo coisa. faz sentido para elas. De tudo que nós estamos conversando aqui agora, tem um cara chamado... Ele fala que... É muito engraçado, às vezes eu esqueço o nome da pessoa, eu tenho que falar a frase dela, depois o nome me vem à mente. Ele fala que nós somos a soma das nossas memórias. Nós somos tudo aquilo que nós nos permitimos lembrar ou esquecer. Olha que lindo. Então, nós somos a soma das nossas memórias. Nós somos tudo aquilo que nós nos permitimos lembrar ou esquecer. O maior especialista em memória morreu em 2022 no Brasil. E veja só que quando um jurado entra na sala secreta para depositar a cédula, há um monte de memórias que passam pela cabeça dele, de curta duração, de longa, a história de vida dele, memórias semânticas. E eu nunca vi um tribuno parar para estudar sobre memória. Então, eu mostro no meu livro a influência das memórias sobre o sistema de tomada de decisão. Qual a diferença de um forte testemunho dado durante a manhã, para os jurados que entraram 10 da noite, na sala secreta, ou um testemunho dado às 6 da tarde, e eles estão na sala secreta às 7 da noite? 8, 9. Então veja que... Escolha quem você ouvirá por último. Não é bem disso que eu estou falando. É porque há uma ordem de ouvida, né? Primeiro você ouve as testemunhas de acusação. Mas há quanto tempo as pessoas foram ouvidas? É porque há memórias operacionais que elas ficam por 4 horas na nossa memória RAM. Há coisas que foram ditas mais de 4 horas que ela pode cair de certa forma no seu esquecimento, se ela não entrou no acervo de memória preferencial. Então eu ensino o tribuno a resgatar essas memórias. Olha que poderoso. Sim. Então, no duro, esses 15 minutos do meu curso já valeria a grana. Então, assim, me parece algo muito mais poderoso do que te ensinar a fazer um canto, um golpe retórico, sabe? Uma estratagema de Schopenhauer para convencer os outros, o que um Pablo Marçal faz. No livro, nesse terceiro livro... O Jurado. O Jurado,
O jurado é Você- lindo. Se você chegar na página 118 e não tiver chorado, eu devolvo seu dinheiro. Ele é lindo. Combinado. Pode ler. Chegou na 118, ô Dani, eu tô te ligando, tá bom? É lindo, porque é muito bom. É o que pra mim, como eu não percebi isso há 15 anos, o verdadeiro estudo que nós temos que nos propor é um estudo de outra idade. Deixa eu te contar uma coisa, nós somos 90% abelha e dá só 10% chimpanzé. Nós somos seres, nós não nos significamos fora da sociedade. Sim. Sabe a forma que nós nos vestimos, o batom que você coloca, se você passou um lápis no olho, tudo isso é para se mostrar mais vívida. Sabe, a forma que você quer socializar com o convidado que você vai receber agora. Então veja só a cor do esmalte que você escolheu. Então assim, nós vivemos, da forma que nós falamos, gesticulamos, nos vestimos, para poder interagir, afetar e persuadir o outro. Uhum. Porque nós precisamos dessa... Por que nós, quando ganhamos grana, por que nós não vamos morar no mato? Porque a gente quer socializar. Isso. Então nós precisamos parar para perceber que sem estudar esse animal social, que é um livro de Brooks, nós nunca conseguiríamos antever as decisões. Eu consigo ver o resultado do julgamento pelo tribunal do júri em 10 minutos de fala. Faz 8 anos que eu não falo mais de 15 minutos no julgamento pelo júri. 8 anos. Eu tenho 1h30 para falar. Sim. E uma dúvida que é o que eu ia perguntar. O que a pessoa viveu, por exemplo, você consegue entrar nisso, entende? Ivan Esquerdo, o especialista em memórias. Perdão. Você chega a entrar nisso no livro, por exemplo, assim, eu, Gabriela, de onde eu vim, como eu fui criada. Nossa Senhora. Entende? Porque além da memória, tem aquilo que eu entendo. De onde você veio e onde você nasceu vai acabar influenciando na escolha da sua religião e da sua moralização política, tá? Então, anota o nome desse livro, Jonathan Haidt, Uma Mente Moralista, fala como as pessoas são segregadas por política e religião. Sim. Tudo que elas escolhem na vida, desde roupas, o carro que elas vão comprar, estão muito ancorados nessas ideologias, nessas perspectivas de vida. Sim. E ele consegue descobrir como as pessoas são, observando praticamente essas duas matrizes. Veja então que hoje eu não preciso de nenhuma agência de inteligência. Se eu der uma namorada na vida do jurado rapidinho no Google, Face e Insta, vai estar em fonte aberta. Uhum. Eu já sei como ele pensa. E se eu sei como ele pensa, eu sei como regovernar o sistema de tomada de decisão dele. Eu sei como dialogar com símbolos internos dele. Todas as pessoas carregam símbolos internos. Sim. Arquétipos, símbolos preferenciais. Se eu, como orador, sei conversar com o símbolo dessa pessoa, eu sou avassalador. Você sabe o que ela quer ouvir, como convencer. Não é aquilo que ela quer ouvir, aquilo que a Spinoza lembra do meu trabalho de TCC? Sim. As afecções da linguagem em Spinoza. Deixa eu te contar o trecho aqui. Spinoza, durante um ano na Faculdade de Filosofia, nós estudamos linguagem. Dani, mas por que você escolheu então Spinoza para fazer um TCC? Spinoza não escreveu sobre linguagem, Spinoza escreveu sobre ética. Mas tinha um momento no livro de Spinoza, em A Ética, em que ele conta que 2 pessoas vinham caminhando, professora. De repente elas viram a pegada de um cavalo. E tinha um observador que viu que um falou pro outro: olha, para preparar que vai ter guerra, hein? Olha o tamanho dessa pegada de cavalo. Nós vamos ter guerra aqui. Vamos ter morte. Pode preparar pra você ver, mas isso aqui é um cavalo de um batedor. Eles foram embora. Passou 7 minutos, não mais que 7 minutos. Vinham 2 camponeses. Aí um pegou pelo braço e falou: vem cá, olha essa pegada aqui, eu reconheceria ela em qualquer lugar. Olha essa pegada. Isso é a pegada de um cavalo de arado. Pode segurar aí, não dá 2 meses, você vai ver isso aqui são campos verdejantes. Então Spinoza diz que cada pessoa carrega símbolos internos da sua história de vida, Uhum. que acaba fazendo com que ela represente os símbolos de uma forma muito pontual. E de novo a gente volta nas irmãs. Como no direito, as irmãs franciscanas. Como você elas, vê o mundo. eu chorei quando fui contar para elas agora em julho, que eu estava dando o direito autoral para elas, do meu livro. Eu fui lá, levei minha filha para fazer uma oração. Eu vou 1 vez por mês lá fazer uma oração. Os pastores me fazem afugentar da igreja evangélica. Não por causa dessa doutrina da prosperidade, mas, sabe, por pregar que, quando eu vejo, às vezes, recolher dízimo de quem não tem condição para dizimar, sabe? Às vezes a pessoa está passando necessidade em casa e você falar que se ela ofertar tudo que tem em casa, Deus vai multiplicar por 7 e ela fica sem água, sem luz e tem que pedir por irmã, sabe? Uhum. Eu acho isso uma covardia. Deus me perdoe. Eu vi
uma divulgação desse tipo atrás, o pastor era adúltero e usou o dinheiro da igreja para outras coisas, mas ele falou que isso é problema de Deus. Não, para mim, o pastor, ele tem seu espectro de moralidade. Ele não deveria pastorear se ele não está pronto para levar as pessoas para as grandes virtudes. Então, sabe, quando eu vejo, me afasta. Eu conheço a história da Igreja Católica e acho os rituais mecânicos, né? Muito embora há padres, sim, excepcionais. Então, assim, eu vou te contar um tempo que eu tenho muita vergonha. Muita vergonha mesmo. A última vez que eu contei, eu chorei. Porque quando eu fiz filosofia no 2º ano, os caras mais foda que eu tava lendo, aqueles caras que eu falei que eu chegava em casa, e eu comprava o livro no final de semana e eu me trancava em casa por 5 dias. Às vezes eu tô lendo um livro, pra você ter condição, as pessoas... A minha mulher, a Bruna, lá em casa, ou então a minha diarista, elas colocam um prato do meu lado e elas remontam de eu ficar estático por 3 horas. Aí a Bruna fala, não mexe com ele que ele tá em reunião com ele mesmo, ele tá pensando. Então, por exemplo, Eu acho que eu faço. eu fico parado. Então, às vezes eu tenho uma ideia obsidente. Um dia ela acordou, eu tava no banheiro, eu tava fazendo um júri. E ela me filmou por 42 minutos. Eu fiquei assustado de ver depois, né? Eu não tava ali realmente, sabe? Então, durante a faculdade de filosofia, eu li pessoas que me impactaram tanto, mas por coincidência, 50 delas eram agnósticas. Eu vi a história de vida delas, elas tinham uma crítica muito grande à Igreja Católica. Elas não tinham prova nem de que Deus existia, nem de que Deus não existia. Se eu não tenho prova que Deus existe, nem que Deus não existe, eu não posso nem dizer que Deus existe, nem que Deus não existe. O nome disso é agnóstico. Sim. Me pareceu algo muito coerente. Que vergonha. E eu falei, eu sou agnóstico. Muito embora tenha nascido numa família católica, evangélica, sabe? De Pai Nosso, Ave Maria, de rezar à noite para não ter pesadelo. Minha filha nasceu 6 meses depois. E com 7 meses eu já ficava muito com ela. Ela teve uma convulsãozinha. Coisa normal, qualquer mãe sabe, de febrinha de 39 graus. Mas eu achei que não há nada que vai te assustar. Você tem filho? Não. Não tem nada que vai te assustar mais quando você tiver a possibilidade de perder aquilo que você mais ama. Se um dia a morte ousar soprar no seu ouvido que veio buscar aquilo que você mais ama, você vai ficar apavorada. Apavorada. E só uma forma de você dialogar com a morte, pelo sobrenatural. Mas eu era agnóstico, como é que eu vou conversar com o sobrenatural? Eu acabei de falar que eu não tinha prova com o sobrenatural. E eu falei, Deus, salva minha filha. Não leva minha filha não, salva minha filha. Né? Porque eu sobrevivo, eu vivo no olhar da minha filha. Salva minha filha. E tanta imprudência que eu botei a babá do lado direito e eu botei ela no meu colo em frente ao volante. Era mais fácil eu matar minha filha no acidente de carro, porque eu fui correndo pro hospital, do que eu tivesse salvado. Mas como Deus existe, eu cheguei no hospital, deu um antitérmico e minha filha tá ótima. Desespero de pai de primeira viagem. Mas naquela noite, naquele hospital, eu sei que naquele trajeto de carro, com ela virando o olhinho, convulsionando, me veio uma imagem da Trindade, sabe? De um Deus Pai, de um Deus Filho, de um Deus Espírito Santo, dele a cruz. E eu sou cristão. Então, a minha filha me devolveu Deus. A minha filha me devolveu a fé. Só que não bastava me devolver, né? Porque eu tinha que me conectar. E acho que a igreja tem esse papel, de conectar a gente com o divino. As irmãs franciscanas me reconectaram com o divino, né? O que me leva a crer que aquilo que eu te falei na nossa primeira frase seja verdade. Na vida não tem coincidência. Na vida tem providência. Eu precisava flertar com o agnosticismo para que eu pudesse perceber quanta fé há em mim, sabe? Quanta vontade de crer no sobrenatural. O universo me intriga e eu crer procuro em vão que possa existir um relógio e um relojoeiro não. Eu sei que você achou a frase linda, ela não é minha, de Voltaire. Eu queria que fosse minha, tá? Mas não vou assaltar Voltaire. E hoje eu creio de uma forma muito obsidente. E acho que não há como prosperar na vida sem que você creia nesse imaterial, sabe? Nós somos a própria prova do imaterial, né? Cada homem com a sua singularidade, né? Com certeza. Que bacana esse bate-papo com você. Pois é, doutor. E aí, o que você vai fazer com esse papel? Não, mas te perguntei quase tudo. Sério? Jura? Sério? Não, se você não viu você virando essa página nenhuma vez. Mas é porque eu lembrava. Você lembrava? É bom, né? Você poder fazer... Deixa eu te contar uma coisa. Sabia que as pessoas que vão ouvir um podcast, elas desejam essa sorte de espontaneidade. Sim. Toda vez que você tiver que fazer uma entrevista com alguém e você precisar de um cronograma, é porque você está com medo de se perder dentro do diálogo.
Então, se você quiser se conectar umbilicalmente com o entrevistado, pega esses caras foda que tem podcast. As coisas vão acontecendo. Sim. Tanto é que eles servem uma dosinha de uísque, um chopp, sabe? O álcool tem esse... Fica a dica. Deixa eu te contar uma coisa. In vinus veritatis, sabe o que significa isso? Não. Os romanos diziam que, quando ele queria contar um segredo para um amigo, que apenas no vinho que nós conseguimos revelar a nossa verdade. Então, com uma cálice de vinho ou com um chopp de cerveja, você tem um laceamento dos seus freios morais. Então, é por isso que nesses podcasts eles colocam um whiskyzinho. Não, para que a pessoa vem de casa pensando em como se vender num podcast. Entendi. E aí chega lá, o vinho desmonta. Não, e elas se entregam por artificialidade. Concordo. Do mesmo jeito que se você montar um cronograma de pergunta, ele também se faz por artificial. Mas quando duas pessoas sentam e tomam um chopp, não só nós queremos permanecer. Eu não queria ir embora, eu queria ficar aqui conversando com você. Eu sei que falta 20 minutos para a palestra. Nossa, eu queria continuar aqui. E as pessoas que estão ouvindo também queriam permanecer. Então, a conexão tem dessa dádiva, né? Isso é bacana, né? Mas vamos lá, eu te agradeço muito por estar aqui conosco. Não vá. Tô ansiosa para a palestra. É. Não, ainda tem mais um tempo ainda para te ouvir. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo papo, pela troca, por tanto conhecimento e tanta coisa legal que a gente conversou. Ó, te contar a verdade, no Rio de Janeiro, no mês passado, eu lancei meu curso lá, 90 vagas, tinha 90 alunos. E eu tive alguns juízes, defensores públicos, alguns promotores de justiça, defensores públicos e advogados. Eu não contei isso para meus alunos, mas talvez algum deles possam ouvir agora. Quando eu cheguei no hotel, eu chorei. Então, a minha mulher me viu chorando, falou, por que você está chorando? Eu falei, eu tô feliz. Porque me parece que... Eu não sei se você sabe, mas o rio, quando o rio vai ver o mar, ele caga de medo, sabe? Pela imensidão do mar, pelo tamanho do mar. E porque às vezes o rio fica lembrando, sabe, de onde ele veio? Sabe, daquela pequena nascente gotejante, daquele trajeto sinuoso, por ter passado por pequenos vilarejos, né? Por ter descido em cachoeira por algumas montanhas. E quando ele chega perto do mar, ele pensa assim, eu vou me perder dentro do mar, né? Eu vou me aniquilar dentro do mar, né? O mar vai me engolir. Mas há então um momento de dádiva da existência. É um momento em que o rio percebe que não se trata de ser engolido pelo mar, se trata de se tornar o próprio mar, né? Tudo aquilo que eu sonhei ser, quando eu escolhi permanecer no Ministério Público, quando eu escolhi fazer direito, sem coincidência, por providência, eu venho colhendo tudo isso hoje, sabe? A vida é uma grande colheita, uma grande lei da semeadura. Esse diálogo contigo aqui hoje é uma forma de colheita para mim. Então eu quero continuar participando do diálogo, quero continuar servindo, quero continuar visitando instituições de ensino independente de ser remunerado. Acho que nós temos que abrir espaço para que a gente possa falar de paixão antes de falar sobre dinheiro, sabe? As pessoas elas estão invertendo a ordem do dicionário. Sabe, é o único lugar onde dinheiro vem antes de trabalho é no dicionário. Então, assim, como eu tô feliz, sabe, de participar do diálogo, de ser uma ideia que transita, de ser um pensamento que fica, de saber que no final desse diálogo que os meninos vão se afetar, eles vão perceber que é uma outra forma de regovernar a sua vida. Então, não há do que agradecer, porque a gratidão é minha, e namastê, o divino em mim, saúde, agradece o divino que habita em você.